Fala pessoal, na aula de hoje a ideia aqui é abordar a distribuição binomial de probabilidade, tá pessoal? A gente vai, na série de alguns vídeos aqui, falar sobre diversas distribuições de probabilidade, tanto discretas quanto contínuas, né? Já tem vídeo aqui sobre distribuição discreta, tá? Eu vou deixar o link aí para vocês. E a ideia na aula de hoje é a gente abordar a distribuição binomial, tá? Como que a gente entende ela, né? A gente entender o que realmente representa, né, da maneira mais simples possível, essa distribuição binomial, beleza? Eu vou deixar, como sempre, o índice, tá? Aqui. E vamos começar, tá? Então, antes da gente falar aqui da distribuição binomial em si, né, a gente precisa falar da distribuição de Bernoulli, tá? Então, o que seria essa distribuição de Bernoulli, tá? A base, pessoal, para a gente entender essas distribuições, tanto discretas quanto contínuas, é a gente saber o que é que cada uma delas representa, tá certo? Então, vamos lá. Considere um experimento probabilístico que será realizado uma única vez, ou seja, a gente já sabe lá da aula de probabilidade o que é um experimento ou um fenômeno probabilístico, né? Então a gente vai realizar esse fenômeno probabilístico uma única vez, com apenas duas possibilidades possíveis: sucesso ou fracasso, tá? Vale lembrar que o sucesso ou o fracasso, o primeiro ponto aqui, é que eles são subjetivos, tá? Você que diz o que seria o sucesso e o que seria o fracasso, tá? Não existe um padrão determinado para isso, beleza? Pelo menos não para o que a gente vai ver aqui, tá? E o sucesso a gente codifica como 1, tá certo? E a probabilidade dele é P, tá? O nosso parâmetro aqui vai ser a probabilidade P. E o fracasso a gente codifica como 0 e a nossa probabilidade vai ser 1 menos P, né? Lá na definição de probabilidade, tá? Se você tem só duas possibilidades e uma delas é P, né? Então P mais 1 menos P vai ser igual a 1, que é a probabilidade do todo, não é isso? Né? Então, você vai cortar esse P aqui e fica 1. Então, distribuição de Bernoulli. Você vai realizar o experimento uma vez. Esse experimento tem dois possíveis resultados, ou sucesso ou fracasso, tá? Ou vai acontecer o que você está estabelecendo para a sua variável x, né? Ou não. Então, P para o sucesso e 1 menos P para o fracasso. Então, olha só. A variável x, que segue a distribuição de Bernoulli com probabilidade P, representa o número de sucessos desse experimento. Beleza? Ou seja, o que vai trazer, né, em qual contexto que a gente vai utilizar a distribuição de Bernoulli? É exatamente aquele em que você quer contar a quantidade de sucessos em apenas uma realização de um evento probabilístico com duas possibilidades de ocorrência, tá? Então a nossa notação, tá? A gente vai usar isso aqui para todas as distribuições, né? A gente diz que isso aqui representa x, segue a distribuição de Bernoulli, né, com o parâmetro p, tá? Então, quando você vê isso aqui em qualquer lugar, em qualquer lista de exercício, alguma coisa assim, isso aqui quer dizer que o x segue a distribuição de Bernoulli com esse parâmetro, essa probabilidade de sucesso, tá? Lembrar que o p aqui é a probabilidade de sucesso, ok? Então, as distribuições discretas, pessoal, a gente caracteriza essas distribuições através do que a gente chama de função de probabilidade, né? Vocês lembram lá da aula que vai ter aqui também, né? Já tem, eu vou deixar o link aqui, aula sobre distribuições, sobre variáveis discretas, né? Então, às vezes, para a gente associar um valor x específico possível na nossa distribuição discreta a uma probabilidade, a gente precisa de uma função de probabilidade, certo? E a função de probabilidade da distribuição de Bernoulli é dado por p elevado a x e 1 menos p elevado a n menos x. Vale lembrar que esse x que a gente está querendo calcular aqui é o número de sucessos, ok? Número de sucessos. Ou seja, se eu vou realizar a gente chama de ensaio de Bernoulli, né? Esse evento probabilístico que tem duas possibilidades. Se eu vou realizar um ensaio de Bernoulli uma única vez, significa que os possíveis valores são 0 ou 1, né? Para a ocorrência da minha variável x. Né? Ou seja, ou eu posso ter 0 sucessos ou 1 sucesso. Então, como que a gente traduz isso aqui? Vamos voltar para cá. Se o x, a nossa variável x, for igual a zero, ou seja, se o x for zero, que é um dos valores possíveis, né, a gente vai ter aqui que a probabilidade do nosso x ser igual a zero, aí onde tem zero aqui, ó, a gente substitui, onde tem x, a gente substitui por zero, tá? Então vai ser p elevado a zero, 1 menos p elevado a 1 menos zero, tá? Então daqui o que a gente tem, né? A gente tem que esse p aqui, esse valor aqui vai ser 1, tá? E isso aqui vai resultar em 1
menos P, beleza? Então, voltando aqui para a nossa probabilidade, a gente vai ter que a probabilidade de x ser igual a zero é igual a 1 menos P, como a gente tinha dito antes, tá? Isso aqui é apenas uma generalização daquilo que a gente está falando. Agora, se o nosso x for igual a 1, tá? Ou seja, no lugar agora da gente substituir o nosso x por zero, a gente substitui por 1, não é verdade? Então vai ser P elevado a 1, 1 menos P elevado a 1 menos 1, beleza? Então, de maneira contrária ao anterior aqui, ó, isso aqui a gente tem P e isso aqui a gente tem 1, tá? Então, P vezes 1 vai ser igual, né, a probabilidade de x ser igual a 1 é igual a P, tudo bem? Então, olha só, algumas considerações aqui para a gente pensar, né? A distribuição de Bernoulli é a distribuição discreta mais simples possível, tá? Então, você tem, lembrando lá das discretas, né? A gente pode listar os possíveis valores e a cada valor a gente associa uma probabilidade, tá? Então, para a gente fazer isso, a gente tem dois possíveis valores, a probabilidade do meu x, da minha variável resposta, ser igual a 1 é P, do sucesso, 1 menos P, fracasso, beleza? E, adicionalmente, né, a gente tem aqui vamos passar aqui, a gente tem a esperança da variável x, se ela segue distribuição de Bernoulli, é P, né? E a variância P, que multiplica 1 menos P, tá? Então, você sabendo que a variável segue uma distribuição de Bernoulli com esse parâmetro, né, que provavelmente vai ser fornecido aí para vocês, então você já sabe a esperança e multiplicando P vezes 1 menos P, você sabe a variância também, tá certo? Então, dito aqui, né, o que é a distribuição de Bernoulli, a gente, né, com essa breve introdução, nós vamos para a distribuição binomial, tá? Vamos, antes disso, vamos só, olha só, lançamento de uma moeda equilibrada sendo P igual a 0,5, a probabilidade de cara, né? Então, X, né, seria aqui sair cara, não é isso? Sair cara no lançamento dessa moeda, ou seja, a probabilidade do X sair cara, ser igual a 1, é igual a 0,5, consequentemente, a probabilidade do x ser coroa é de 0,5, tá? Se a gente substituir isso aqui na função de probabilidade, esse é o resultado que a gente vai ter, tudo bem? Então vamos agora, né, ao que interessa, né, o tema dessa aula aqui, que é exatamente a distribuição binomial de probabilidade, tá? A distribuição binomial nada mais é do que n repetições de um experimento de Bernoulli. Ou seja, vamos lembrar aqui o que é que caracteriza um experimento de Bernoulli. Você vai realizar uma vez, né, um experimento probabilístico que tem duas possibilidades, sucesso ou fracasso. Isso é a distribuição de Bernoulli. Na distribuição binomial, você vai repetir n vezes esse experimento. Né? Ou seja, a variável x, que segue a distribuição binomial com n ensaios e probabilidade p de sucessos em cada ensaio, representa o número de x sucessos em n tentativas. Ou seja, vamos pensar assim, você tem uma variável de Bernoulli, né, sucesso e fracasso, você vai repetir esse experimento 10 vezes, por exemplo. Né? Qual seria a probabilidade de 3 sucessos? Né? Então, é isso que a distribuição binomial vai buscar encontrar, tá? E aí, sendo assim, a gente diz que, né, na nossa notação aqui, x segue a distribuição binomial, tá? Com n repetições e probabilidade p de sucesso em cada repetição. Tudo bem? E aí, assim como a distribuição de Bernoulli, nós temos a função de probabilidade x. Se x segue essa distribuição binomial aqui, vai ser a probabilidade do nosso x ser igual a um valor específico, vai ser dado por essa fórmula aqui. A gente vai ter, eu vou falar primeiro aqui desse segundo pedaço, que é p elevado a x, né? Ou seja, x sucessos e n menos x fracassos, tá? Isso aqui vai se repetir a quantidade de vezes que essa segunda parte vai se repetir é a combinação de n x a x, né? Ou seja, basicamente aqui, para pensar, eu tenho, vamos supor que o meu n é igual a 3, certo? Eu vou repetir o mesmo experimento 3 vezes. Então, significa que o x, ele pode, a quantidade de sucessos desse experimento, ele pode ser 0, 1, 2 ou 3, tá certo? Perceba que o x aqui, ó, vai de 0 até a quantidade de repetições. Ou seja, se eu vou repetir um experimento probabilístico 3 vezes, eu posso ter 0 sucesso, 1, 2 ou até, no máximo, 3 sucessos. A probabilidade da gente obter
alguma dessas quantidades aqui, nosso x, é calculado por essa probabilidade aqui. Lembrando que n combinado x a x, isso aqui é uma combinação, tá? Então, isso aqui vai ser igual a n fatorial, que multiplica x fatorial sobre n menos x fatorial, beleza? Vou até deixar aqui em outro slide, né, a fórmula já com essa substituição aqui, tá? E outra coisa, a gente vai explicar aqui no exemplo o que representa esse pedaço da nossa fórmula aqui, tá? Então, o x, esse x minúsculo, né, óbvio, é o número de sucesso que a gente está querendo achar. N é a quantidade de tentativas, né, o número de ensaios de Bernoulli que o nosso evento, nosso experimento aqui vai ter, né? E P é a probabilidade de sucesso em uma única tentativa, tá certo? Aqui a gente tem a fórmula completa, né? N menos x fatorial, né? E aqui, lembrando, tá, pessoal? Nós queremos encontrar a probabilidade de x sucesso. A gente vai já entender isso quando chegar aqui no exemplo, tá? Antes disso, a nossa esperança e variância, tá? Nada mais é do que a esperança de x é igual a número de tentativas vezes a probabilidade de sucesso, né? Por exemplo, se você está lá diante de uma questão que diz o seguinte, foram 10 repetições, né, desse experimento de Bernoulli e a probabilidade de cada uma delas é 5. 5 não, né? 0,5. Já estou me adiantando aqui, né? Então, significa que a esperança da variável x, nessa condição aí, vai ser 10 vezes 0,5, que é igual a próprio 5 aqui. Tudo bem? E assim, né, dessa forma, a variância é a mesma coisa, só que no final a gente multiplica por 1 menos p. Seria 5 que multiplica, né, 0,5. Tá joia? Fazendo aqui um paralelo, tá? Vamos, e aí, aqui a gente vai explicar onde tudo se enquadra aqui, tá? Então, vou começar, vou pôr aqui em cima, tá? A probabilidade do x ser igual a um x específico, né? Isso aqui vai ser n fatorial, que multiplica por x fatorial, n menos x fatorial, tá? Vezes p elevado a x, vezes 1 menos p elevado a n menos x, tá? Então, isso aqui é a função de probabilidade aí da distribuição binomial. Vocês lembram lá do primeiro exemplo, lá do ensaio de Bernoulli, que a gente lançou uma moeda equilibrada uma única vez, né? Ou seja, a gente tinha essa probabilidade de ocorrência aqui, P, e 1 menos P, que também é a mesma probabilidade de ocorrência do fracasso, né? A gente tem nosso X aqui, continua sendo o número de caras, tá? Perceba que isso está em semelhança aí com a distribuição de Bernoulli, tá? No entanto, a gente vai calcular aqui o número de caras não em uma única repetição, mas em N repetições. Nesse caso, deixa eu botar já aqui pra gente... Olha só. O N, nesse caso, é igual a 2. Ou seja, eu vou querer saber quantas repetições ocorrem, né, em 2 repetições, não só em uma. Ou seja, eu tenho 2 ensaios de Bernoulli e eu quero saber o número de caras, na verdade, né, nesses 2. Vale lembrar, pessoal, o seguinte, tá? Vamos construir aqui a nossa distribuição, né, de probabilidade. É isso? Nós vamos ter aqui o xi, possíveis valores de x, e o p de xi, certo? Levando em conta esse mesmo exemplo. Então, vamos lá. Se eu vou lançar essa moeda 2 vezes, quais os possíveis valores a gente pode ter para cara, né? Então, são 0, 1 e 2, certo? Então, ou seja, se eu vou lançar 2, pode acontecer 0 vezes, 1 vez ou 2 vezes. Então, é aí que a gente vai usar aqui a nossa distribuição, né? A nossa função de probabilidade, tá? Então, vamos lá. Primeiro caso. A probabilidade de x ser igual a 0, né? Ela vai ser... lembrando aqui, tá? Um n é igual a 2. Nesse caso, esse aqui é o x, que a gente vai substituir nessa fórmula aqui, tá? Que a gente já viu. Então, olha só. Onde tem um n aqui na fórmula, a gente substitui por 2 em todos os casos. E onde tem um x, a gente vai substituir pelo nosso valor de interesse, né? Então, vai ser 2 fatorial, que vai dividir aqui por 0 fatorial, vezes 2 menos 0 fatorial, tá? Vezes p elevado a x, né? X, nesse caso, vai ser 0, tá certo? X elevado a 0, vezes... Na verdade, aqui, ó, vamos substituir logo pela nossa probabilidade de 0,5, não é isso?
0,5 elevado a 0 vezes 0,5 elevado a 2 menos 0, que é igual a 2. Beleza? Aqui, vamos lá, vamos fazer algumas contas aqui. Nesse caso, o 0 fatorial é 1, né? 2 menos 0 fatorial é 2 fatorial. Isso aqui corta com isso, que fica 1. Ou seja, todo esse primeiro termo aqui, tá? Isso aqui é igual a 1. Tudo bem? Esse segundo termo aqui é 1. E 0,5 elevado a 2 é igual a 0,25. Então, nós temos 1 é 0,25. 1 vezes 1 vezes 0,25. Beleza? Então, isso aqui, consequentemente, vai ser 0,25. Ou seja, a probabilidade do nosso x ser igual a 0 vai ser igual a 0,25. Beleza? Então, a gente começa a preencher aqui. A gente pode calcular também a probabilidade do x ser igual a 1, né? Substituindo novamente, ó, 2 fatorial, 2 ele é comum em todos, né? 1 fatorial vezes 1 fatorial, né? Porque 2 menos 1 fatorial, tá? Eu vou até pôr a fórmula inteira aqui. 2 menos 1 fatorial, isso aqui vai ficar 1 fatorial, vezes 0,5 elevado a 1, vezes 0,5 elevado a 1 novamente, tá? Vamos lá. Isso aqui vai ser 1 fatorial, né? Ou seja, 2 fatorial dividido por 1 fatorial vezes 1 fatorial. Isso aqui vai ser igual a 2, tá certo? E 0,5 vezes 0,5 é 0,25. Então, vai ser 2 vezes 0,25, tá certo? Então, isso aqui vai ser igual a 0,50. Então, 0,50. Tá joia? E, por fim, né, já fazendo aqui um pouco mais rápido, vou pôr desse lado aqui, a probabilidade do x ser igual a 2 vai ser a combinação vai ser 2 fatorial dividido por 0 fatorial vezes isso. 2 menos 0 fatorial. Tá? Então, isso aqui vai ser 1, tudo isso aqui vai ser 1, né? Vezes P elevado, o P é 0,5, né? 0,5 elevado a 2 vezes 0,5 elevado a 0. Então, isso aqui vai ser 0,25, beleza? Vale lembrar algumas coisas aqui. Aquelas suposições lá das distribuições de probabilidade, elas vão valer, tá? Ou seja, isso aqui, a soma disso aqui, a soma desses três valores aqui tem que dar 1, né? A soma de todos os possíveis resultados, beleza? Então, essa é a ideia, pessoal. Essa é a ideia geral, tá? Sobre a distribuição binomial, beleza? Agora, eu vou passar aqui para um exercício, beleza? E esse exercício eu vou querer que vocês tentem fazer. Eu vou começar a fazer aqui, depois vocês tentem fazer aí, tá joia? Então, vamos lá. Olha só. Considere que determinado experimento, ou determinado caminho, tenha 4 semáforos, beleza? Independentes um do outro. Seja x a quantidade de semáforos abertos, tá? Ou seja, a gente vai passar aqui por 4 semáforos, pelo primeiro, segundo, terceiro e quarto, independentes completamente um do outro, e a probabilidade de que cada um deles esteja aberto é igual a 0,4, e x é a quantidade de semáforos abertos, tudo bem? Ou seja, o sucesso aqui que a gente está colocando é o semáforo estar aberto, beleza? Sabendo disso, aí a gente vai começar a fazer aqui, olha só. Qual a probabilidade de que exatamente 2 semáforos estejam abertos? Então, vamos lá, na letra A. Tá? A gente quer aqui a probabilidade do nosso x igual a 2 semáforos abertos, sendo que a gente sabe que n é igual a 4. Tudo bem? Então, eu tenho 4 semáforos, eu quero a probabilidade de que 2 deles estejam abertos. Tá? Então, vamos lá. Isso aqui vai ser... vou colocar... Isso aqui vai ser a combinação. Na verdade, eu vou colocar logo a fórmula aqui. 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes a probabilidade de que um semáforo esteja aberto, né, que é 0,4. Ele quer a probabilidade de 2, ou seja, 2 sucessos. Né? O P vai elevar a 2 sucessos. Beleza? 2 vezes. O fracasso, pessoal, consequentemente, é 1
menos 0,4, que é 0,6. Concordam? Ou seja, se o sinal... Aqui a gente não está contabilizando o semáforo amarelo, né? Então a gente tem ou aberto ou fechado, né? Ou seja, duas possibilidades. Se fosse 3 possibilidades, a gente já teria que usar outra distribuição, tudo bem? Então 0,4 elevado a 2 vezes 0,6 elevado a 2, não é? Que é 4 menos 2, tudo bem? Então isso aqui, tá? A gente pode estender para 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, que divide por 2 vezes 1 vezes 2 fatorial. Beleza? E aqui, né, vou fazer aqui as contas das probabilidades aqui e volto aqui. Beleza? Então, olha só. A conta aqui deu 0,0576. Tá? Então, vou começar a substituir aqui. Ó. Isso aqui, 0,0576. Tá certo? O 2 fatorial corta com 2 fatorial, isso aqui fica 1. O 2 corta com 4, fica 2 e aqui 1. Tá? Então, isso aqui, né, vou botar aqui 0,0576, tá? E aí, nós vamos adentrar aqui numa coisa muito importante, tá? Esse termo aqui, tá? A multiplicação vai ser igual a 6, beleza? Então, a gente tem aqui 6 vezes 0,0576. Beleza? Essa aqui é a probabilidade. Fazendo essa multiplicação aqui, tá? A gente tem que isso aqui é igual a 0,3456. Certo? Então, a probabilidade de eu encontrar nessa circunstância aqui 2 semáforos abertos é 0,3456. E aqui, pessoal, o que eu chamo a atenção, tá? Eu quero explicar aqui o que seria o termo desse binômio aí, né? Que a gente está fazendo as combinações de possíveis resultados. Antes de qualquer coisa, vamos parar para pensar o seguinte. Eu vou chamar A semáforo aberto, tá? E F sinal fechado. Tudo bem? E nós vamos ter aqui, né? 1, 2, 3, 4, né? Vou botar aqui 3 exemplos aqui só para que vocês vejam, né? Aqui, pessoal, só para a gente entender esse termo desse binômio, nós temos o seguinte. Para que o meu x seja igual a 2 sinais abertos, né, eu preciso ter 2 A's e 2 F's aqui em algum ponto nessas sequências aqui, tá? Aqui vai assim por diante, de acordo com todas as sequências possíveis. Então, olha só. Poderia ser que a gente tenha A, F, F, né? Pode ser os 2 primeiros sinais abertos e os 2 últimos fechados. Pode ser, por exemplo, A, F, né? Eita, F feio danado. Deixa eu apagar aqui, né? AF, AF, FA, né? Vou tentar fazer com todos aqui, para que vocês entendam bem. Né? Vamos lá. F, A e A. Certo? Pode começando com F, pode ser FA, FA e F A, F A F, certo? Então, isso aqui, pessoal, são todas as combinações possíveis em que o nosso x seja igual a 2, beleza? A gente fala muito disso na aula lá de variáveis discretas, tá? Então, olha só, para pensar. Já que a gente já tem aqui a ideia de probabilidade, né? Porque você provavelmente já assistiu as primeiras aulas lá da ideia básica de probabilidade. Essa primeira probabilidade aqui, tá? Ela o A é 0,4 e o F é 0,6, né? Então, isso aqui é 0,4 vezes 0,4 vezes 0,6 vezes 0,6, não é isso? Essa segunda aqui, 0,4 vezes 0,6, 0,4, 0,6. E assim por diante. Você pode fazer isso para todas as outras. O que você vai notar aqui, pessoal, é que essas probabilidades aqui, essa é igual a essa segunda aqui,
que é igual à terceira, que é igual à quarta, que é igual à quinta. Vocês vão ver que o resultado dessa multiplicação, quando você muda a ordem desses termos, né, a gente não vai ter valores diferentes, tá? Essa probabilidade é igual, beleza? Então, esse segundo termo, a gente já sabe aqui, que a gente já viu na nossa questão aqui, que esse resultado aqui é 0,0576, beleza? Para todo mundo, para esse caso aqui, para esse caso, se você quiser calcular a probabilidade de qualquer um desses eventos individuais, é 0,0576. Então, como qualquer um deles satisfaz a probabilidade em que realize isso aqui, o nosso x igual a 2, então a gente multiplica ele 6 vezes, não é? Não tem 6 combinações possíveis aqui? Né? Então, ou seja, para que serve o primeiro termo da distribuição binomial aqui? Ele serve exatamente para a gente contabilizar quantas vezes esse mesmo resultado aqui, né, vai acontecer, para a gente poder somar isso automaticamente. Tá? Você pode notar que nesse caso, que nós tínhamos apenas 6 combinações possíveis, né, a gente é muito simples e intuitivo a gente conseguir colocar todas essas ordens possíveis aí, não é verdade? Só que em situações em que o nosso n é muito grande, por exemplo, n é igual a 100, por exemplo, você não vai conseguir listar probabilidade de x ser igual a 2 para n igual a 100. Você não vai conseguir listar bonitinho todos esses valores. Então, a gente já usa esse termo matemático aqui, que é um facilitador para a gente calcular a nossa probabilidade. Beleza? Então, esse é o último ponto que eu queria abordar aqui. Tá? E aí, nós temos aqui o que é pedido na primeira questão, né? 0,3456. É isso? Agora, o desafio aí para vocês é construir a letra B aqui, ó. Vamos olhar o que está na letra B. Construir a distribuição de probabilidade de x. Então, vamos lá. Vou começar aqui para vocês finalizam aí, tá bom? Então, olha só. A gente tem os possíveis valores de x e a probabilidade de cada um desses possíveis valores, beleza? Então, nós temos aqui, se são 4 semáforos, a quantidade de semáforos abertos que é x, pô, vai ser 0, 1, 2, 3 e 4, não é isso? Então, 0, 1, 2, 3 e 4, tá? A gente já sabe aqui que a probabilidade do x ser igual a 2 é 0,3476. Tudo bem? Agora, missão de vocês, calcular a probabilidade de x ser igual a 0, 1, 3 e 4. Tudo bem? Então, o que vocês vão ter que fazer aqui é calcular x igual a 0, x igual a 1, x igual a 3, que a gente já sabe o 2, e x igual a 4. Beleza? Então, apenas venham para calcular isso aqui, tá? A gente basta substituir, por exemplo, o x igual a 3, eu vou fazer aqui o exemplo, tá? O x é igual a 3, a gente vem aqui no binômio de Newton, né? O n, para todos esses casos aqui, né, a gente vai ter que o n é igual a 4, né? Então, nós temos que a probabilidade do x ser igual a 3, onde tem um x lá na fórmula da binomial, qualquer coisa, se você está com dúvida, volta lá, tá? 3 fatorial, n fatorial, né? Dividido por o 4 fatorial, na verdade, o n é 4, né? Dividido por 3 fatorial, vezes 4 menos 3, que é 1 fatorial, vezes a probabilidade de sucesso, que é 0,4 elevado a 3, é o número de sucessos, vezes 0,4, ou 0,6, que é n menos p, elevado a 1. Beleza? Então, aqui você vai ter a probabilidade de x ser igual a 3. Façam isso para 3, 4, 0 e 1. Beleza? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, comenta aí e até a próxima. Um abraço. Valeu!